O Conversa com o Poeta de hoje tem a alegria, a honra de trazer um dos mais importantes escritores dessa cidade, talvez o maior, Ícaro Filho. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, sabe? Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui conversando com vocês e eu adorei esse novo quadro que o senhor criou, Conversa com o Poeta. Olha que bacana. A primeira coisa eu queria saber um pouco sobre sua família. Como é que está sua esposa, seus filhos, como é que tá as suas empresas, a universidade, como é que tá? Essa primeira parte que o senhor falou aí ainda está a caminho. Está a caminho já? Daqui a um bom tempo, daqui a um ótimo tempo, né? Isso vai acontecer. Mas as empresas e o resto, eu tô pensando, sabe? Eu já tô planejando criar canecas sobre o reino, canecas, bichinhos, ursinhos, Você já está chapéus. fazendo um comercial aqui dos seus produtos? Mais ou menos isso. Esses dias eu até peguei pra conversar com meu pai, sabe? Sobre isso. Aí ele falou bem assim. Então a gente escolhe 3 produtos pra gente fazer do reino, sobre os personagens e tal. Aí a gente tem que tirar um tempo pra pensar sobre isso, mas na minha opinião já tem um ótimo começo, né? Pelo livro e também já é uma ótima entrada, né? Porque eu não posso ficar só no livro, eu preciso abrir mais espaço, né? Peraí, quando você fala dos seus produtos, canecas, essas coisas, você fala do reino, você já está falando do seu livro. Do meu livro. E Porque como é o livro, ele tá anexado junto com isso, né? Com as canecas e tudo. Ok, e como é que você teve essa ideia genial de escrever um livro? Cara, tipo, a ideia genial não foi minha, e sim do meu pai. Ele me estimulava, assim, sabe? Meu pai, ele sempre foi um cara bem companheiro, só que ele trabalhava viajando. Então, os momentos que ele ficava comigo, ele aproveitava bem. Então, toda vez que ele ficava comigo, a gente ia dormir de tarde. A gente passava a maioria do tempo juntos. Eu tinha 4 anos naquele tempo. Aí foi lá e toda vez que a gente ia dormir, ele contava uma história pra mim e eu contava uma história pra ele. Aquela coisa de relação pai e filho, pra estimular a criatividade também. Aí, em uma história dessas, eu não gostava de dormir de tarde. Na real, eu não gostava de dormir. Eu achava que era perca de tempo. Até hoje eu acho, Você né? acha que é perca de tempo dormir? Sim, porque a gente tem 24 horas no dia. Certo. A gente já passa mais de 7 horas dormindo, né? No meu caso, 6, porque eu tenho que acordar 6 horas por causa da escola. A gente já passa 6 horas do nosso dia dormindo. Aí a gente vai passar mais ainda. Eu acho melhor a gente Ficar procurar mais acordado para coisas. escrever mais livros. Isso daí. Você falou do seu pai e eu fiquei assim super emocionado aqui porque o planeta, nesse momento, está precisando de gentileza. Está precisando de pessoas que escutem as outras, né? Que amem, que diga eu te amo, que diga pode contar comigo. E aí você fala dessa relação linda com seu pai. Qual a mensagem que você poderia deixar para os pais que estão ouvindo e assistindo nosso programa hoje em relação aos seus filhos, sobretudo as crianças? Eu queria falar assim para os pais que vocês têm que acompanhar seus filhos. Em tudo que eles quiserem fazer, vocês têm que acompanhá-lo, ajudá-lo e manuseá-lo. Porque uma criança, um adolescente, querendo ou não, a gente não tem... como é que eu posso dizer? Talvez a experiência. Isso, a experiência de cuidar da nossa própria vida, entre aspas, né? Então, vocês, pais, têm o trabalho de estimular, ajudar e ver o que ele está fazendo, porque eles não têm experiência, como o senhor falou. E, tipo, eu queria contar um negócio, uma curiosidade, né? Sobre hoje, que aconteceu isso hoje, né? Meu pai fez um trabalho comigo que se eu fizesse uma página de caligrafia, lesse uma página de um livro e fizesse um resumo para ele todos os dias, eu ia no final do ano ganhar uma bicicleta.
E eu fiz esse negócio da bicicleta hoje, né? Porque é dia de semana só. Sim. Aí eu fiz hoje na segunda. E nessa página do livro que eu li, você sabe no que ela estava falando? Não. Que simples palavras podem melhorar os dias das pessoas. Na real, estava falando sobre trabalho, mas a gente pode encaixar nesse meio. Que simples palavras como obrigado, bom dia, tudo bem, por favor, pode melhorar o dia e o desempenho das pessoas que estão ao seu lado, sabe? Você, quando chega na escola, principalmente nas aulas de literatura, de português, como que é você nessas aulas? Aulas de literatura, português. Português é uma matéria que eu gosto até. Só que a gente está entrando dentro de um meio de muitos pronomes, advérbios. É muito derivado dos derivados, sabe? Derivados dos derivados. Você tem uma coisa em comum comigo. Você sabe que eu também sou escritor, né? Tenho alguns livros publicados. Na realidade, tenho 10 livros publicados. Mas eu vou confessar uma coisa aqui. Eu também não gosto muito de gramática. Eu sei, obviamente, tive que aprender para escrever. Mas a gramática tem que estudar, né, para poder escrever bem, enfim. Mas as fórmulas sempre não me atraem muito. Você é assim também um pouco? Sim, eu concordo muito com o senhor, sabe? Mas uma matéria que me tocou muito foi a matéria de produção textual. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de escrever. E produção textual começou, assim, o ano me batendo produção textual. Porque se eu não gosto de escrever, como é que eu vou criar um texto, uma história, né? Aí, então, eu cansei disso e eu comecei a escrever. E a minha pró, ela era uma perfeição, minha professora de produção textual, sabe? Ela sempre entrou muito junto com a gente, ela sempre foi muito companheira. Então, ela ensinava muito bem a fórmula que ela utilizava, sabe? Isso me ajudou a continuar com produção textual. E assim, continuando, eu comecei a criar histórias. Ela dizia, brilhante, ótimo, gostei muito. E até essa forma de ensinar que essa minha professora tinha era ruim para ela mesma. Você sabe por quê? Porque a minha professora, ela era tão boa que ela resolveu melhorar mais ainda. Ela saiu da escola e foi fazer mestrado. Olha que bacana! E você pretende no futuro fazer mestrado? Mestrado, para mim, não seria tão útil assim, porque eu pretendo ser arquiteto. Não que mestrado não seja uma coisa boa para se fazer, mas eu acho que seria muito tempo gasto e em pouca experiência, sabe? Em pouca coisa para se aprender, porque arquitetura a gente só aprende o básico. Os derivados da arquitetura é só um pouco a mais para a gente aprender, sabe? Eles não vão afetar muito no nosso trabalho. Olha, eu desisto de fazer perguntas difíceis para você, porque eu inventei um monte de coisa, falei que não gostava de gramática. Na verdade, não gosto muito, mas eu gosto. E uma das coisas que mais faz com que eu escreva é porque eu sou um grande leitor. Eu gosto muito de ler. Você gosta muito de ler também? Cara, eu gosto muito de ler, sabe? Mas o meu negócio mesmo não é contar história, é falar. É falar. Você, Ícaro, você nasceu aqui em Camaçari? Não, é mais ou menos isso, né? A gente sempre nasce em Salvador, porque aqui em Camaçari não tem hospital para, né? Para nascer. Não tem maternidade. Não tem maternidade. Então você nasceu em Salvador? Na real, tem uma maternidade que criou, mas foi agorinha. Agora. Então você já era nascido, então não deu tempo. Não. Então você nasceu em Salvador e veio voando aqui para Camaçari. Na real, eu era criado, eu era lá de Recife. Ah, você é pernambucano? Eu era lá de Recife. Eu não sou pernambucano. Vamos contar essa história direito, porque você era ou você é de Recife? Eu quero entender direito. Você nasceu lá em Pernambuco? Não. Calma. Estou calmo.
Porque já tem uma parte da história contada errada. Porque não era Recife. Ah, não era Recife. Era Pernambuco. Foi mal. Certo. Recife é a capital de Pernambuco. Não. Não. Peraí, Olha, corta essa parte aí. Não fique tranquilo. Qual Fique foi? tranquilo aqui. Ó, você nasceu... É Curitiba. E depois a gente foi pra Recife, certo? Pronto. Olha, a aí, sua história é muito parecida comigo, porque eu sou escritor. Você é escritor. Eu gosto de contar história. Você também gosta de contar história. Pelo que eu estou vendo, seus pais também moraram em várias cidades. Os meus também. Porque eu nasci em Arco Verde, que é uma cidade do interior, do sertão de Pernambuco. Aí depois eu fui para Sobradinho, aí depois vim para Camaçari, depois fui para São Paulo, morar em São Paulo, aí depois fui para o mundo, morar em outros lugares. Então, meus pais também eram retirantes, moraram em vários lugares. Então, você aí falou de Curitiba, falou de Recife, Salvador. Então, seus pais moraram em vários lugares também. E essa questão de morar em vários lugares, ainda por cima tem algo maior dentro disso, né? Porque a gente é uma família de viajar muito. A gente viaja para comemorar as coisas. Simplesmente, minha mãe conseguiu um emprego novo, por exemplo. Certo. A gente vai comemorar viajando, que é Olha que a bacana. coisa predileta da nossa família, é viajar, sabe? Meu pai, ele ama viajar, tanto ama que trabalhava viajando. É mesmo? Que sortudo. E você também adora viajar? Nossa, eu adoro. E eu tenho o desejo de, quando eu fizer 14 anos, ir pra Disney. Ir para Disney. Ah, você quer ver o que na Disney? Em geral, a nossa família, ela sempre foi muito colada com o Mickey, sabe? Ah. Principalmente minha mãe. Minha mãe, ela sempre adorou esses personagens que tem a ver, assim. Minha mãe tem um monte de camisa do Mickey e da Minnie. Meu pai nunca foi tão chegado assim, mas até eu, quando eu era pequeno, tinha uns 2, 3 anos, eu adorava assistir esses desenhos, sabe? Eu até sei imitar o Pato Donald. Ah, não diga. Além de tudo, você é ator também. Então é cachê dobrado, então. Porque além de escritor, é ator também, humorista. Você sabe, você falou uma coisa muito bacana, que você gosta muito da Disney, né? A gente tem muita coisa em comum. Estou vendo aqui que a gente é muito parecido. Eu até acho que quando você estiver famoso, ganhando muito dinheiro, né, com seus livros, você tem que dar um pouco para mim, porque a gente é muito parecido. Essa questão de você gostar desses personagens, eu também adoro. Alguns personagens americanos, eu gosto também, mas eu gosto também de alguns personagens africanos, porque tem muitos personagens africanos que são muito bacanas. Outros da América Latina. Eu vou te prometer uma coisa. Eu vou te dar de presente alguns livros que também tem esses personagens, que nos Estados Unidos é o Disney, né? E na África são outros nomes que eu vou te dar de presente também. Você aceita? Eu aceito, com certeza. Ah, então que bacana. E falando em esses personagens africanos e tal, além da minha lenda africana e ser preferida, assim, ser o Boitatá, eu adoro o Boitatá, sabe? Porque a história do Boitatá, ela me toca, sabe? Eu sempre gostei muito da história do Boitatá. Eu tenho uma querida amiga, uma amiga irmã, que é uma das mais importantes escritoras baianas, que escreve livros infantis, que tem um livro chamado Lendas Africanas. Eu vou te dar de presente, autografado por ela. Assim que terminar o programa, eu vou ligar para ela e vou pedir um livro para você. Você vai adorar ela vai adorar conhecer você. Ela também é fantástica. Aproveitando que assim a gente está falando de lendas, aqui em Camaçari, o senhor já viu alguma lenda sobre esta cidade? Sobre aqui, Camaçari. Você sabe? Olha, eu sei, mas eu estou esquecido. Você sabe de alguma? Eu também não. E você sabe por que disso? Camaçari
não tem uma lenda registrada. E é isso que eu vou fazer. Eu tô com um projeto que daqui de junho até o final de 2023, eu estou planejando criar a base para a história de uma lenda para Camaçari. Você sabe que tem um grande escritor aqui de Camaçari, chamado Florentino Souza. Ele é, além de ser um grande escritor, também é um poeta maravilhoso, que ele tem um livro sobre lendas. Acho que o livro é A Lenda do Lobisomem. Eu não lembro bem agora, mas eu tenho esse livro e eu vou te emprestar também. E o Florentino também, ele mora aqui em Camaçari. A gente tem, na realidade, a nossa cidade... Ela é muito pequena. E tem uma coisa que eu acho que é mais importante do que o tamanho. É muita gente bacana aqui, né? Porque a gente tem Florentino Souza, um escritor maravilhoso. A gente tem Mestre Bulibuli, que é um dos grandes mestres de cultura popular. Aí nós temos Nádia Meirelles, uma cantora extraordinária. Tem muita gente da dança, tem a Chegança de Arembepe, tem o samba de roda de Barra de Pujuca, e aí tem você. Olha que cidade maravilhosa, porque às vezes... Além das praias que temos, né? Além das praias, porque às vezes, Ícaro, eu viajo muito pelo mundo, sabe? E às vezes, quando a gente está viajando, quando a gente fala da nossa cidade, de Camaçari, as pessoas se lembram só do polo petroquímico. Mas você acabou de falar as praias lindas que nós temos aqui na cidade e os artistas como você. Quando você já é grande, mas quando você tiver for maior de idade, tiver independente, você pretende viajar assim por alguns países, além dos Estados Unidos, que você falou que é? Eu sempre tive o sonho de ir para Portugal quando eu crescer, porque Portugal é um país que eu não preciso aprender outra língua, sabe? Então, para mim, isso daí já é um ótimo passo, né? Portugal, a gente não precisa aprender outra língua. Só aprender algumas palavras e tal. A gente aprende com a convivência. Além do Portugal, ele ser um país bem construído, por mais que, infelizmente, eles tenham roubado a nossa cultura, inclusive nosso ouro, né? Mas olha, temos que deixar isso de lado. Eu não vim aqui para capitalizar o Portugal. Mas eu gostaria de ir lá por causa das comidas, sabe? Eu sempre fui bem cativado pelas vendas de rua de Portugal. Certo. Eu vejo cada comida interessante de se comer, sabe? O Portugal foi um país que... Ele foi um pouquinho cruel com a gente, né? Um pouquinho? Olha, eu errei agora. Foi muito cruel, né? Primeiro tentou dizimar os índios, né? As nossas comunidades indígenas, nossos povos originários. Mas você é muito pequeno já para saber dessas histórias. Eu estou aqui, estou até pensando em falar com o meu diretor. Diretor, eu preciso tirar férias. Eu acho que você pode colocar o Ícaro no meu lugar aqui para cobrir minhas férias, que vai ser um grande entrevistador. E também, eu não sei se o senhor já ouviu esse poema, o nome é Voz do Sangue. Voz? De quem que é esse poema? Eu não me lembro muito bem, sabe? Mas eu me lembro que o nome do poema é Voz do Sangue. E você sabe recitá-lo? Não, porque foi um poema que a gente viu na escola, certo. Sabe? E esse poema, para mim, ele me tocou muito, porque ele fala sobre várias coisas sobre os negros na capitalização, quando aconteceu. Quando foram escravizados. E eu lembro de um verso do poema que falava bem assim: tiraram nosso ouro, tiraram nossa cidade. Eu não me lembro muito bem. Vamos fazer um acordo. Me lembro. A gente tem aqui, não tem problema nenhum. Nós temos aqui, além de um grande diretor aqui do programa, nós temos
uma produção aqui incrível. Eu vou pedir para ela ver esse poema, para a gente colocar na legenda, aqui durante quando estiver sendo exibido a sua entrevista, vai estar passando a legenda com o poema para que todo mundo, porque eu mesmo fiquei assim curioso para saber sobre esse poema. E imagino, milhares de pessoas que estão assistindo agora também vai ficar. Então, fique tranquilo, não precisa lembrar agora, não precisa ficar preocupado que a gente vai colocar aqui o nome do poema, o nome do autor e trechos do poema. Combinado? Combinado. Você falou uma coisa super bacana sobre seu pai, né? Que é um dos grandes fãs, incentivador seu, né? Eu queria que você falasse também sobre sua mãe. Além do seu pai, queria que você falasse sobre sua mãe. Quem é sua mãe para você? Minha mãe, ela é a pessoa mais importante da minha vida, sabe? E por um momento eu não conseguia aceitar aquilo, sabe? Quando eu era pequeno... Quando você era o quê? Quando eu era mais novo. Porque eu ainda continuo pequeno, né? Infelizmente. Não, porque infelizmente é ótimo você ser pequeno e com a inteligência dessa. Tá tudo certo. Porém, quando eu era mais novo, meu pai, ele sempre trabalhou viajando. E como ele trabalhava viajando, quando ele sempre chegava pra me mimar e fazer coisas que ele sabe que eu gosto, sabe? A gente ia na pista de bicicross, a gente ficava jogando videogame, a gente saía só nós dois juntos, a gente gostava das mesmas coisas, a gente ainda gosta, né? E tipo, eu começava a ver ele como a pessoa mais importante. O super-herói. O super-herói. Que é também, né? Que é. Mas quando eu parei pra olhar pra minha mãe de verdade, sabe? Eu até me emociono falando assim da minha mãe, porque ela é a pessoa mais guerreira que eu já vi na minha vida. Porque a minha mãe, ela trabalha junto com a minha avó, né? Ela trabalha no comércio da minha avó. E viver constantemente com a pessoa da sua família é cansativo, podemos dizer assim. Não concorda? Eu não apenas concordo, mas quando você falou que está super emocionado, das perguntas que eu te fiz, talvez essa foi a mais importante, sobre sua mãe. Porque é super comovente ver uma criança da sua idade, tão novinho assim, com essa sensibilidade. Porque isso que você falou é tão verdade. Eu fiz questão de perguntar pela sua mãe, porque as mulheres no Brasil, sabe, Ícaro, no mundo inteiro, mas estamos falando em especial do nosso país, elas são tão esquecidas, sobretudo as mães, né? Porque às vezes, e quase sempre, tem 2, 3 jornadas de trabalho, né? E aí, em muitas entrevistas, ela é do lar. E é tão cruel, né, essa afirmação, porque elas são mais do que isso, né? Claro que nossos pais, que o seu pai é um grande herói, já sou fã do seu pai. Quando eu liguei para ele para entrevistar você, que ele aceitou, fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia ser uma grande entrevista, talvez uma das mais lindas entrevistas que eu fiz. E olha que eu fiz, assim, eu entrevistei grandes artistas aqui nesse programa, grandes pensadores, mas eu devo dizer que entrevistar você está sendo uma grande honra para mim. Está sendo um prazer, está sendo um sonho realizado, porque as crianças desse país, muitas agora estão com fome. Muitas agora não têm livros para ler. Não tem nada. Não tem nada, né? Então, entrevistar um menino genial como você, para mim está sendo... Se hoje o programa acabasse aqui, que é uma coisa que eu não quero, mas se acabasse aqui eu já estaria muito feliz. Muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, Ícaro. Muito obrigado, de verdade.
O prazer é todo meu, tio. O que é que você sonha para as crianças do Brasil? Eu sempre fiquei me fazendo essa pergunta, sabe? E se todo mundo fosse da mesma classe social? E se o capitalismo não existisse? E se nosso mundo, né, não fosse capitalista? Porque tudo gira em torno da moeda, tudo gira em torno do dinheiro. E se o dinheiro não existisse? E se existisse troca de serviços? Só trocas. Não precisaria existir dinheiro ou essas coisas, sabe? Eu te dou arroz, você me dá o feijão e a gente fica feliz. Mas não. Tinha que ser criada uma moeda para isso, né? E se você não tem moeda, você não come, você não faz nada. Mas você poderia trocar, né? Você poderia fazer assim. Cara, eu tenho sementes e você tem arroz. Eu te dou as sementes e você me dá o arroz. Tão simples, né? Mas não, o povo, ele é muito ganancioso. Ele sempre quer mais, ele sempre quer expandir. E quanto mais ele tem, mais ele quer. E mais, e mais, e mais. E eles vão até não saber a hora de parar. Você sabe que por ter viajado por vários cantos do mundo, por ser ator, né, por ser diretor de teatro, cinema, por ser professor, eu conheço muita gente. E muita gente importante, assim, né? Gente da política, gente da cultura, gente do esporte, muitas autoridades, né? Governadores, né? Deputados federais, estaduais, senadores. Conheço um monte de gente importante. Mas eu queria dizer a você, Ícaro, que você é uma das pessoas mais importantes que eu conheci, de verdade. Isso que você está dizendo é uma das coisas mais sensíveis que eu ouvi de uma pessoa. E partindo de uma criança, me comove, porque esse país ele precisa de gente como você. Ele precisa de gente grande que pense como uma criança como você, com essa sensibilidade, né, com essa força, com essa fé, com essa esperança. Porque às vezes a gente perde a esperança, sabe, de ver tantos adultos fazendo besteira, tantos adultos dizendo besteira, sabe? E aí, quando a gente ouve você, dá vontade de nem terminar a entrevista. Mais uma vez, obrigado, não só pela sua entrevista, mas pela sua existência. Você é muito necessário esse planeta. Muito necessário esse planeta. E esse programa, ele é transmitido pela TV Litorânea, aqui de Camaçari, que é exibido aqui na cidade e em cidades circunvizinhas, né, pela TV Litorânea, e também é exibido pelo canal de YouTube da TV Camaçari Cultura e no meu canal Ivan Antônio Artista. Nós temos, paralelo a isso, uma rede que é da RIACS, que é a Rede Internacional de Arte e Cultura Solidão Solidária, que nós estamos em 20 países. Né? Nós temos hoje núcleos em 20 países, além de quase todas as capitais aqui do Brasil, algumas cidades importantes, além dessas capitais, que a gente tem grupos de solidariedade, né? Arte e solidariedade. E a gente retransmite, né? Compartilha esse programa para essa rede. E eu vou fazer muita questão de compartilhar para todo mundo e pedir para todo mundo compartilhar, assim, porque vai ser um grande dia para quem nos assistir. Vai ser porque nesse momento tem gente
que perdeu, né, a esperança de um país melhor, de um mundo melhor, né? Crianças, adolescentes hoje se cortando, se mutilando, né? Porque não tem alguém para dizer, pode contar comigo, eu te amo. Né? Então essas suas palavras vão fortalecer todas as pessoas, elas vão saber que existe, além do Ícaro, centenas de Ícaros espalhados pelo planeta e pelo Brasil, e que a gente tem jeito, né? E que esse país tem jeito, né? Que esse país ele deve ter esperança, né? Ele vai dar certo, mesmo que uns não queiram, eles não vão conseguir. Esse Brasil do Ícaro, ele vai dar certo. Me fale sobre seu livro. Como é que foi publicar esse livro? Eu vi aqui que tem umas ilustrações. Quem ilustrou esse livro para você? Foi um tatuador daqui mesmo de Camaçari. Também de Camaçari. O Anderson Souza. Anderson Souza. Ele é um tatuador daqui de Camaçari. Não é muito conhecido, mas eu gosto de ressaltar as pessoas daqui de Camaçari, porque esse livro aqui é praticamente todo feito em Camaçari, né? Somente a produtora que não foi daqui. A editora. A editora. Infelizmente, aqui em Camaçari a gente não tem uma editora. Ah, é? Tem uma editora bem bacana. Na real, não editora, né? Me desculpe, gráfica. A gráfica, né? Na real, até tem, mas a gente queria alguma coisa que buscasse qualidade, certo. Digamos assim. Uhum. Talvez por ser um pouquinho mais velho que você, já ter andado não apenas fora, mas também aqui dentro de Camaçari, então eu descobri algumas coisas, mas por causa da minha idade. Não foi porque falta de conhecimento que você tem, talvez até mais do que eu, mas por causa da minha idade. Eu já sou um velho que já andei um monte. Então eu descobri que aqui em Camaçari também tem umas gráficas bacanas e tem uma editora chamada A Horta, que é de um grande poeta chamado Alex, que é um grande poeta. Inclusive, ele tem uma revista que tem o mesmo nome, chamada A Horta, que circula, inclusive, na Academia Brasileira de Letras. Eu vou fazer questão de te apresentar, porque tem uma revista linda de circulação nacional. A maioria das pessoas não sabem que é aqui de Camaçari, mas eu vou te apresentar porque eu quero que ele faça uma matéria com você sobre seu livro, sobre sua história. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Porque, assim, às vezes tem uns entrevistadores que perguntam um monte de coisa, mas tem alguma coisa que ele quer falar e ele nunca pergunta. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar sobre qualquer coisa? Sim, sobre meu nome. Meu nome é Ícaro, como o senhor falou no início da entrevista. Porém, eu estava esperando bem no início, sabe, aquela perguntinha. Sim, e de onde veio esse nome, Ícaro, sabe? Mas não teve. Tá. Então, esse espaço que o senhor abriu para mim foi ótimo. Para quem não sabe, existe a história do Ícaro, uma história grega. Ícaro, ele era um menino que vivia junto com seu pai. E esse menino chamado Ícaro, ele sonhava em poder voar. Sonhava em voar, mesmo de verdade, como aves ou pássaros. Porém, não era possível. Então, um dia ele foi sair com o pai dele para fazer alguma coisa. Não me lembro, sabe, de cor e salteado dessa história. E eles acabaram se encontrando de Foi aquele que ele fez umas asas de cera? Exatamente. Ah, que o sol. Ah, lembro. Eles acabaram se encontrando dentro de um labirinto de um minotauro. E, para sorte deles, eles encontraram o final do labirinto. Só que o final do labirinto não era tão bom.
o final do labirinto do Minotauro, ele era de frente para um penhasco. Então, o seu pai, para Ícaro, para salvá-lo, né, fez umas asas de cera para ele. E Ícaro realizou seu sonho, podendo voar. Eu também sou suspeito nessa história de Ícaro, sabe? Sempre gostei desse negócio de pular de um lugar para o outro. E eu acabei voando. E eu acabei voando. E Ícaro acabou voando. Ele voou e acabou se admirando com a beleza do sol. E com essa beleza do sol, ele ficou querendo chegar mais perto. Se eu chegasse só um pouquinho, admirar ele de mais perto. Ele foi chegando e, para quem não sabe, a cera derrete. Infelizmente, a cera das asas de Ícaro acabou derretendo e, infelizmente, Ícaro acabou caindo e morrendo por causa da sua ambição. Entendi. Então você deve sonhar, mas a ambição é uma coisa que tem dois lados, né? Que você... Tem dois lados. Tem o lado bom da ambição. É sempre bom você ter ambição. De querer ser, de querer fazer, de querer realizar. Fazer, ser mais, sabe? Porque, vamos lá, eu tenho um livro, mas eu posso muito bem expandir esse meu livro. Isso é uma ambição, expandir meu livro. Mas existem ambições boas e ambições ruins. Entendi. Me diz uma coisa, Ícaro. Para quem está nos assistindo agora e quer entrevistar, porque depois que alguns comunicadores, outras TVs, assistir sua entrevista, você não vai parar mais de dar entrevista por esse país aí. E muitas pessoas vão querer comprar seu livro, comprar os seus produtos. E como é que faz para te encontrar? Você tem rede social? Sim, tenho. A minha rede social é Ícaro Martins Filho. Ícaro Martins Filho. Ícaro Martins Filho. É tudo junto mesmo. E o I, que geralmente o I de Ícaro é com acento, né? Senão o nome ficaria estranho de pronunciar. Então, no Instagram é sem acento. Sem acento. O I. É tudo junto. Ícaro Martins Filho. E nas minhas redes sociais, eu não só divulgo sobre o meu livro, mas sim sobre a minha lojinha. Que eu vendo tiara, bolsa, lacinho e bijuteria. Vende tiara, bolsa, lacinho e bijuteria. Tudo isso no comércio da minha avó, né? Minha avó tem grande parte nessa minha vida de comércio. Aqui pra gente, você deve ganhar muito dinheiro, né, com isso? Rapaz, vamos falar um pouquinho. Vamos até queria saber falar de dinheiro. Eu até queria abrir o jogo com todo mundo, mas, pelo menos comigo. Os meus pais não abrem o jogo não abrem comigo. Um jogo. Eu não sei quando eu ganho, eu não sei quanto eu tenho, eu não sei quanto eu gasto. Eu não sei o que a gente investe, o que a gente faz com o dinheiro. Eu só sei que o meu dinheiro do livro, ele vai para a minha faculdade de arquitetura e vai ser investido. Só isso que eu sei. O resto, eu não sei quantidade, eu não sei se eu vou poder gastar o dinheiro, se vai sobrar dinheiro, eu não sei de nada. Você gosta de gastar muito? Cara, eu não sou um cara consumista, sabe? Eu gasto com aquelas coisas que vão realmente me favorecer. O quê, por exemplo? O que você gosta de fazer? Você gosta de brincar de quê, Ícaro? Além de escrever, contar histórias. Uma coisa que eu gosto muito é pega-pega dos quebra-mola. Uma brincadeira que a gente criou, sabe? No meu condomínio, eu moro em condomínio, e a gente criou uma brincadeira chamada pega-pega dos quebra-molas. Como assim, pega-pega dos quebra-molas? Como isso funciona? Eu explico. As regras são simples. Tem uma parte do meu condomínio que ela é ligada por quebra-molas. Então, se você utilizar de algumas habilidades miranhasices, né, do Spider-Man, você consegue se movimentar por alguns lugares. Certo. Então, a gente pega essas habilidades e a gente só anda pelas calçadas. A gente não pode encostar o pé na rua.
Se encostar os 2 pés na rua, automaticamente você perdeu Tá e o pega desclassificado. não. E o pega é você. Porque é um pega-pega, só que dos Entendi. quebra-molas, sabe? E automaticamente o pega vai ser você. E eu gosto muito dessa brincadeira. Só que tem uma coisa que estraga, sabe? Porque pra brincar, você não pode brincar sozinho. Só que o ruim dessa brincadeira é que as pessoas acabam discutindo muito com essa brincadeira. Porque, vamos lá, você coloca um pé no chão, o que na brincadeira não é contra as regras. Ok, beleza, até aí, né? Certo, tá. Porém, você tira o pé para se deslocar de um lugar para o outro. O pé que você está apoiado em alguma superfície, você tira para se deslocar de um lugar para o outro, ficando com o único pé que você tem no chão. Só que as pessoas não têm provas que você fizeram isso. É só impressão visual, sabe? Aí então as pessoas falam: epa, pisou, hein? É você. Aí fala: não, eu estava arrastando meu pé. Não, isso não. Eu vi que você tal. Aí vai começando aquela discussão. Além de que existe um trailer lá abandonado que tem lá, que é a nossa diversão, sabe? A gente sobe nele, a gente já fez piquenique nele. Olha que bacana. A gente já fez muita coisa naquele trailer. Já tentaram interditar aquele trailer por causa Que da maldade. ferrugem, né? Ah, Que é uma coisa que pode machucar a gente. tem que ter cuidado. Ninguém então. nunca se acidentou ali. E no dia que a gente fez o piquenique, passamos até pano naquilo dali, sabe? Interditaram aquilo com a ferrugem, mas a gente quebrou o que tinha ali. Eles fizeram aqueles elásticozinhos que prende, sabe? A gente quebrou na marra aquilo dali, pra gente conseguir brincar e desfrutar mais do ambiente que a gente tem. Beleza. Para terminar agora, nós estamos, infelizmente, por causa do tempo, nós estamos... O tempo sempre corre junto com a gente. É mesmo, verdade. Então, por causa do tempo, primeiro eu queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria Municipal de Cultura, por essa oportunidade divina que vocês me concedem de entrevistar seres humanos tão gentis e tão importantes ao planeta como o Ícaro Filho. Queria muito agradecer à Prefeitura, à Secretaria da Cultura, por esse privilégio de me conceder esse espaço para entrevistar quem eu quero, independente de qualquer coisa, partidos, religião, qualquer coisa, de trazer aqui pessoas interessantes, importantes para a cidade, importantes para o nosso país, importantes para o mundo, para o planeta, como o Ícaro. Então, muitíssimo obrigado. Eu queria, para terminar, Ícaro, juntos nós fazemos uma grande homenagem aos professores. O que é que você acha? Professor. Porque, sabe por quê? Eu só consegui fazer essa entrevista contigo porque quando eu era da sua idade, uma gente muito solidária disse assim: eu acredito em você, eu acredito, Ivan, porque eu tenho um sonho também. Eu tenho um sonho de fazer cinema, de escrever livros, de ser ator. E eu dizia isso quando eu era criança, quando eu era da sua idade. E muitos diziam: você não vai conseguir, enfim. Mas tinha algumas professoras que diziam: não, você vai e eu vou te ajudar. A primeira coisa que eu vou contribuir contigo é te ensinando a ler e escrever. Então, eu só estou aqui hoje tendo esse privilégio de ter entrevistado tanta gente bacana aqui, e agora você, porque essas professoras, e queria agradecer muito, muito, muito as minhas primeiras professoras lá, do Edson Regi, em Arco Verde, depois em Sobradinho, no SES, depois aqui no Cantuária, né? Toda a minha trajetória, estou aqui, sou o que sou, porque vocês acreditaram em mim. Muitíssimo obrigado
a cada professor, a cada professora que me estendeu a mão. Então, eu queria fazer essa homenagem e queria que você falasse sobre seus professores. Meus professores. Meus professores, eles são ótimos, eles são incentivadores e, o mais importante, eles sabem ensinar, eles têm o jeitinho deles. E se a minha professora, né, que infelizmente foi fazer o mestrado que eu tinha te falado, se ela estiver assistindo esse programa, Pro, eu te amo muito, que Deus te abençoe e volta, Pro, volta, por favor, ainda dá tempo. Ela vai voltar depois de ser mestre, doutora. Como é que é o nome dela? Rosana. Professora Rosana, muitíssimo obrigado. Gratidão pelo esse presente que você nos possibilitou, né, de trazer aqui. É fruto, né, de seus e de tantos ensinamentos de outros professores. Queria agradecer muito a seu pai, que está aqui, nos assistindo, babando. E tem mais mesmo que ter você como um grande presente na existência dele, né? E ele na sua. Agradecer. Como é que é o nome da sua mãe? Neildes. Dona Neildes, muitíssimo obrigado. É um privilégio estar entrevistando seu filho. Ele é genial. Genial, seu filho. Então, muitíssimo obrigado a vocês dois. Você tem irmãos? Não, eu queria ter, mas... Não vamos falar sobre isso agora, né? Porque depois você... É um assunto delicado, se é que o senhor me entende. Eu entendo e vou terminar a entrevista agora. Porque você é muito falante. Então, Conversa com o Poeta chega ao fim. Entrevistamos hoje um menino genial, divino, que eu tive a honra, o privilégio de entrevistar, Ícaro Filho. A todos vocês que estão nos assistindo, muitíssimo obrigado. Um dia de muita luz e paz plena para todos. Conversa com o Poeta volta na próxima semana. Fiquei até emocionado, tá vendo? Conversa com o Poeta volta na próxima semana. Um beijo aqui a nosso diretor, ao nosso produtor Alex, diretor Almi, toda a equipe aqui. Muito obrigado. Até breve. Tchau. Gratidão, querido. Obrigada. Muito bom.